Olá, amadas, boa tarde. Que prazer imenso, mais uma tarde conversando com vocês. Que alegria, né? Nesse nosso Fé Café com Deus. Que bênção do Senhor. E temos esse mês de abril os nossos testemunhos reais com mulheres reais. E hoje teremos a nossa querida Elaine, que irá falar, né, seu testemunho de vida. Isso é uma bênção, porque é o que nós precisamos, né, de sentir que todos nós temos um testemunho do agir de Deus nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Então, eu vou deixar ela falar, abrir o coração para nos cativar com toda a sua alegria, sua energia. Vamos estar com ela então, ouvindo o testemunho maravilhoso dela. Que Deus esteja abençoando então. Vamos lá? Olá, boa tarde, irmãs. Hoje estou aqui para relatar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, dando um testemunho. E eu gostaria de deixar com vocês, então, um versículo que está em Eclesiastes 9:10, que diz assim a palavra do Senhor: tudo que vier às mãos, faça conforme as tuas forças. E vou parar por aqui. Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Jesus, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar através de mim, venha te encontra a necessidade de cada irmã, Pai. Sabemos que o Senhor tem algo especial para cada um. Em nome de Jesus que eu te louvo e te agradeço. Amém. Tudo que vier às nossas mãos, vamos fazer conforme as nossas forças. E nesse tempo eu tenho aprendido muito sobre isso. Que Deus escolheu cada uma. Deus escolheu cada pessoa. Ele fez e projetou conforme a vontade dele para fazer cada pessoa. E ele nos incumbiu e nos deu a tarefa também de trabalharmos no reino, de fazer as coisas para ele, mas conforme as nossas forças, aquilo que nós podemos fazer. E o meu testemunho de hoje é que eu, na falta de sabedoria, na falta de conhecimento, eu gostaria de ter feito algo além das minhas forças. E acabei fazendo isso. E muitas vezes, quando fazemos isso, resulta em algumas experiências não muito boas. Resulta em consequências que não são tão benéficas para nós ou para a nossa saúde e até mesmo a nossa vida espiritual. Como, por exemplo, na minha primeira gestação, eu gostaria de fazer além do que eu podia. Comia bastante, achava que tinha que comer por 2, fazia coisas demasiadamente perigosas, porque gestação não é doença. Então eu acabava assim fazendo coisas além daquilo que Deus me permitiu fazer. Aí, no meio de tudo isso, algumas consequências. Quando eu fui para ganhar o Israel, devido à má alimentação ou alimentação demasiadamente, eu acabei tendo diabetes gestacional. Com isso também ele aumentou de peso, eu também aumentei de peso, precisei ficar internada mais do que o tempo normal para poder abaixar o diabetes. E nesse inteirinho de tempo, então, eu tive o Israel, né, precisou fazer cesárea por causa do diabetes. E lá no hospital, eu acabei me esforçando além do que o meu corpo podia fazer. Com isso, eu passei mal, eu tive um desmaio, né? O médico que estava de plantão na época veio me auxiliar, mas devido a todo esse transtorno, eu acabei tendo algumas consequências, como por exemplo, uma diástase abdominal ou diastase abdominal relativamente assim, quase que geral, né? Quase que total. Isso na primeira gestação. Quando eu desmaiei, então esse médico, ele quis me reanimar, né? Então ele forçou a boca do meu estômago. Mas nunca, né, a gente ia imaginar que havia feito uma costura interna
horizontal. Com isso arrebentou os pontos e até eu descobri aí passaram-se 6 meses. Sentia muitas dores, a ponto de eu levar praticamente quase uma semana de cama e reaprender ali a praticamente andar, né? Louvo a Deus pela vida da minha mãe, do meu marido, que me ajudaram muito nesse momento com Israel. Então foi um início assim muito dificultoso, porque eu exagerei, né? E a gente esquece de entregar das mãos do Senhor e pedir essa sabedoria para o Senhor. E acabou que fiquei então com esse problema. Fui ao médico novamente, né, para descobrir o porquê que eu tinha tantas dores, porquê que minha barriga não fechava. A minha mãe sempre falando, isso não é normal, já fiz vários partos, né, tuas irmãs tiveram filhos também, foram de cesárea e não ficou dessa forma. Então ali já foi me comprometendo o meu trabalho diário na casa, porque eu não conseguia fazer tudo. Quando voltei ao médico, né, ela disse assim, olha, Elaine, no teu caso é só com cirurgia ou usar uma cinta. Aí, como eu não queria mais, né, já tinha passado ali por um breve trauma, né, eu aguardei bastante tempo para ter o próximo. Com isso, marquei a consulta com um cirurgião para fechar, né, o meu abdômen e poder voltar aos meus trabalhos diários, porque eu já não conseguia. Então, quando eu fui fazer os exames para fazer e dar entrada no processo da cirurgia, eu estava grávida. E veio então para alegrar a nossa vida o Lucas. Mas o Senhor sempre ali, ao meu lado, cuidando, protegendo, não deixando que nada de mal acontecesse. Mas a Elaine, na sua compreensão humana, sempre querendo fazer além das suas forças. Com isso, né, o abdômen abriu mais ainda, a musculatura, devido ao fato de eu não fazer nenhum exercício, ficou totalmente flácida. Então, nessa gestação, eu tinha que sempre estar usando uma cinta também gestacional, né, porque eu tinha muitas dores, muitas dores. E com isso, nesse tempo, eu comecei a ter pressão alta. E o Lucas veio um pouquinho, né, mais cedo, um pouquinho antes, devido à pressão alta. Tive um rompimento da bolsa com sangramento e fui para o hospital. E imaginem assim o meu coração, né, a minha apreensão, né, sentindo muitas dores, querendo que tudo desse certo e que depois fosse excelente, voltar ao ritmo normal, poder fazer tudo o que eu fazia, mas ainda não tinha aprendido. Ainda eu não deixava Deus agir através de mim. Eu queria fazer por Deus. Então, passou algum tempo e pensei, não, agora eu vou fazer a cirurgia, porque foi só aumentando, foi só piorando as dores. Eu não conseguia mais me abaixar, não conseguia fazer praticamente nada. Mas o Senhor sempre me fortaleceu. Algo que eu aprendi muito nesse inteirinho, nesse tempo, que eu nunca fui muito de reclamar. Nunca fui muito de contar as minhas dores. Talvez já pelo esse processo do que eu posso fazer, eu vou conseguir fazer. Então eu não falava para ninguém o que acontecia. A não ser quem morava comigo, né, quem estava comigo que sabia, né, das lutas que eu passava. Então fui novamente fazer o processo para fazer a cirurgia e descobri que estava grávida da Sara. Nesse momento foi um grande susto para mim, porque além de estar com essa praticamente uma diástase total, eu já senti as minhas vísceras saindo, né, na pele. Praticamente eu sentia. E com a gestação foi só piorando. A ponto de eu achar que eu não iria mais suportar a gestação. E comecei a sentir uma dor diferente do que eu já estava acostumado. Então eu descobri que eu estava com uma hérnia umbilical. Ali, o eu humano, eu Elaine, né, pensei, eu não vou aguentar, né? Essa hérnia vai romper, eu vou a óbito, vou morrer, não vou conseguir. Então eu vou deixar uma carta para o meu marido. Eu vou deixar uma carta me despedindo, né, e que ele
consiga tocar a vida. Deixei as minhas crianças, no caso, para cada família, dividir eles. Pense a que ponto a gente chega. Mas o Senhor, com toda a sua misericórdia, sempre olhando para nossas vidas, Ele sempre dá uma palavra de ânimo, usa pessoas. Posso dizer que o meu marido sempre esteve muito ao meu lado, muita paciência, né, de ter que me ouvir muitas vezes chorar, né, estar no quarto, me esconder, porque eu me sentia praticamente inútil, né, porque eu não conseguia fazer nada, nada mesmo. Então, para honra e glória do Senhor, a Sara veio, né, e graças a Deus correu tudo bem, né, só que infelizmente a hérnia eu não consegui, né, era no caso ali iria ser já uma outra cirurgia, então eu não optei por não fazer na hora, né? Eu aguardei um tempo, me fortalecer para daí então tirar essa hérnia, no caso, né? Mas o Senhor sempre falando no meu coração: não, Elaine, você vai conseguir, Elaine, fique forte, né? Ore, leia a palavra do Senhor, escute outras pessoas, né? Porque o teu problema não é o maior, né? Existem outros problemas piores. Mas aprenda a lição, que você tem que fazer tudo conforme as tuas forças, para que você fique bem, para poder fazer o bem. Então, nesse inteirinho, graças a Deus, fui me fortalecendo e voltei ao cirurgião, né? Porque eu já não conseguia mais nem estender uma roupa, já não conseguia levantar os meus braços, já não conseguia lavar uma roupa, então muita dificuldade, a não ser que eu usasse uma cinta que me apertasse, mas quem já usou essa cinta sabe o quanto é difícil estar usando, porque ela tem uns ferrinhos e muitas vezes ela acaba estourando aqueles ferrinhos, machuca a gente, né? Mas a ponto de eu pensar assim: Senhor, eu não consigo fazer mais nada, nem para o meu marido, nem para minha família, nem para meus filhos, eu preciso de uma ajuda. Então, voltei no cirurgião, marquei. Quando ele olhou, eu estava, a hérnia já estava a ponto de se romper. E ele marcou assim a cirurgia para 1 mês, por quê? Ele disse assim: Elaine, se ela romper agora, essa semana, você vai a óbito. Não vai dar tempo de fazer uma cirurgia. A tua musculatura está completamente flácida. Não vai segurar esses pontos. Então, na hora que eu abrir, na hora que eu tiver que fazer um ponto, vai rasgar, vai romper. Então, você precisa fortalecer essa musculatura. E misericórdia, para quem não conseguia fazer nada, ter que fortalecer uma musculatura, então é só por Deus. Mas o Senhor sustentou, fui conforme as minhas forças ali, já fui aprendendo, o Senhor já foi me ajudando, me auxiliando, levantou pessoas para poder olhar pela minha situação e ajudar, tanto em oração quanto nas atividades físicas. Graças a Deus consegui um personal trainer, alguém muito especial que eu agradeço de coração, né? Trouxe um professor que pôde estar comigo, me acompanhando praticamente todos os dias antes da cirurgia para fortalecer minha musculatura. E nos exames, então, eu iria fazer essa cirurgia e o Senhor foi falando ao meu coração nesse tempo, foi acalmando meu coração, foi tocando no meu coração para que eu pudesse, após essa cirurgia, estar me sentindo bem para a obra do Senhor, que Ele tinha um propósito na minha vida, Ele tinha algo para fazer através de mim. E ali então o Senhor foi me agraciando. Agradeço muito também a liderança da igreja. Antes da minha cirurgia, todos os presbíteros se reuniram, vieram aqui à minha casa, oraram por mim. Eu fiquei de joelho no meio, eu lembro que eu chorava muito. E cada um foi orando, cada um foi pedindo que o Senhor estivesse operando o milagre. Porque eu precisaria de 2 telas, uma para fazer a parte daí da musculatura, se caso não estivesse tão bem, e a outra para colocar os órgãos no lugar de volta, porque a essa altura já estava totalmente fora. Eu chamava as crianças para elas verem, assim, quando
tinha gás, o intestino se mexia, ou a bexiga estava cheia e as coisas aconteciam, né? Dava para ver ali pela pele. Então foi algo assim que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Quando chegou o dia da cirurgia, então, foram 5 horas de cirurgias, mais 2 horas na UTI, né? Que isso é normal, você fica na UTI. E após, então, essa cirurgia, o doutor chegou para nós e disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Primeiro que foi necessário me colocar em apneia para poder, porque meu diafragma ficava subindo e descendo, e ele tinha que fechar a musculatura, né? E arrumar ali os órgãos, então, para empurrar tudo e ficar paradinho, precisou desse procedimento. E ele falou assim que a musculatura estava totalmente aberta, totalmente. Tava desde esse ossinho aqui lateral até o outro, assim, totalmente minha barriga estava aberta, que foi por Deus, e que a hérnia foi só por um fiozinho que não rompeu. Mas o milagre foi que, além de eu poder estar aqui e poder trabalhar para o Senhor conforme as minhas forças, não precisar mais usar uma cinta, não sentir tantas dores, a minha musculatura estava como de uma jovem de 20 anos. Então eu louvo a Deus por esse milagre e tudo pode ser feito e ser colocado no lugar. E eu louvo a Deus pelas pessoas que oraram, louvo a Deus pela família que eu tenho, que teve paciência, né? Teve o comprometimento comigo, o marido que o Senhor me deu. Então, os filhos maravilhosos que eu tenho. Então, só tenho a louvar e agradecer ao Senhor. E hoje eu entendo que eu não posso fazer além dos meus limites. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me der, mas conforme as forças que Ele me dá. Porque Deus escolheu cada um do seu jeitinho. Cada um vai passar pela sua aprovação para que possa crescer espiritualmente, crescer como pessoa. Cada um vai ter a sua aprovação para poder conhecer ao Senhor. Ou às vezes nem passar por algo assim. Mas o Senhor conhece cada um. E Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada pessoa. E é por isso que eu deixo o meu testemunho aqui, esse testemunho de vida, esse testemunho de que Deus sempre está conosco e que a gente pode servir ao Senhor de forma com sabedoria, né? Servir a Deus pedindo a Ele, porque Ele vai nos dar. Tantas portas o Senhor abre, né, na igreja para que possamos estar transmitindo a palavra do Senhor, através dos nossos dons. O Senhor sabe, o Senhor conhece, nós precisamos fazer. E precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos para aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente poder fazer com as nossas forças. Então eu louvo a Deus que você possa ter crescido, que você possa ter entendido, compreendido que Deus é Deus e que a gente é falha, a gente é humano, a gente erra e que a gente muitas vezes não quer procurar ajuda, quer fazer as coisas sozinhas, mas o Senhor nos ensina, né? Ele permite que coisas aconteçam para que possamos crescer, para que possamos nos edificar e auxiliar outras pessoas que muitas vezes também têm dificuldade de passar por algumas situações e achar que deve fazer além do que pode, né? E o único que pode fazer além por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos fazer bem feito, né? Fazer bem feito, mas com as nossas forças. Não adianta queremos, né? Fazer aquilo que não podemos e não conseguirmos muitas vezes, não termos forças e nem chegar, né, ao propósito do Senhor, fazendo aquilo que nós não conseguimos. Porque senão a gente acaba pegando tantas coisas, fazendo tantas coisas e não fazemos uma bem feita, né? Então, que o Senhor venha de encontro à tua necessidade. Eu agradeço por poder estar falando um pouquinho, né? São tantos testemunhos, são tantos para falar. Eu ficaria horas e horas aqui falando e compartilhando
com as irmãs, né? E com prontidão aquilo que o Senhor fez através e tem feito através de nós, a nossa família, né? A esse ministério maravilhoso. Então eu louvo a Deus, né? E que através das provas, né, que a gente tem enfrentado nesse momento de pandemia, né, a gente possa aprender, né? Aprender a estar mais perto do Senhor, não deixar para amanhã, fazer hoje, né? O ontem já passou, né? Não mais deixar o Senhor agir através de nós, porque eu creio que Ele me deu uma nova vida, uma nova chance. E eu uso esse instrumento, né, para a honra e glória do nome do Senhor e para servir a Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida e logo vamos estar juntas novamente, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Que bênção, que testemunho maravilhoso, né, dessa nossa querida amada Elaine. Deus tem usado essa pessoa tão querida para testemunhar do agir de Deus e para que nós também nos quedamos, né, aos pés do Senhor para glorificar o nome dele em todas as situações. E esse mês maravilhoso, né, temos tantas coisas, tantas bênçãos sendo derramadas e tantas maravilhas que Deus tem operado em nossa vida. E vamos para o nosso recadinho, né? Então, temos os nossos encontros, oásis, todos os dias, não percam, porque tem sido bênção. Olha que maravilha, cada dia uma oração, um versículo para edificar as nossas vidas, nos encher de paz, de amor. Como é bom, né? A gente ter esse momento, esse refrigério em nossas vidas. E também o nosso SOS, que é socorrer, orar e servir todos os dias. E hoje nós iremos orar pelos idosos, pelas pessoas de risco, pelas famílias, porque tanto que precisamos, né? Nesse momento tão triste que estamos passando, que precisamos orar, nos aconchegar aos pés do Senhor e orar por essas famílias, pelos idosos que às vezes estão esquecidos, né? Ou que as pessoas não têm paciência, né? Mas vamos continuar, né? Na nossa perseverança, orar e buscar o Senhor para o nosso socorro, para o nosso fortalecimento, para nos encher de luz, de vida, de paz, que é o que nós precisamos nesses dias difíceis. Então, vamos orar, minhas queridas? Querido Deus, aqui estamos, Senhor, mais um dia na Tua presença, Pai. Com os Teus braços, Pai, eu peço que acalme os corações, Pai, daqueles que estão aflitos. Também venha derramando, Pai, as Suas bênçãos sobre a vida dos idosos, ó Deus, que por vezes estão esquecidos ou estão em asilos. Que o Senhor, com a Sua infinita misericórdia, Pai, venha acolhendo essas vidas, Pai, tratando cada situação, ó Deus. Também essas pessoas, Pai, que têm os seus problemas de saúde delicados, ó Deus. Vem com o Teu agir, Senhor, com o Teu refrigério, Pai, auxiliando essas vidas, cuidando, fortalecendo, Pai, trazendo um renovo, ó Deus. Também abençoe, Senhor, as famílias, Pai, que tanto precisa do Teu agir, do Teu socorro, da Tua provisão, ó Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Por isso é que nós pedimos, nós oramos e nós clamamos a Ti, ó Deus. Porque somente na Tua presença, Pai, nós encontramos a cura, a paz, a tranquilidade de que tanto precisamos, ó Deus. Cuida do nosso povo, Senhor, que tanto precisa de Ti, ó Deus. Dos nossos queridos idosos, dos doentes, dos que estão enfermos e também das famílias, Pai. Que haja amor, que haja entendimento e que haja um aconchego, Pai, no Teu colo, cada vida, Pai querido. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. E é isso, minhas lindas. Eu agradeço imensamente cada uma de vocês.
E olha, não esqueça, semana que vem nós vamos ter o nosso momento de orarmos pelos nossos filhos e como precisamos disso. Porque cada vez mais a gente vê como está tudo tão conturbado, né? Então vamos continuar nesse nosso envolvimento com os trabalhos, tudo, e cada dia mais nos fortalecer, porque é disso que nós precisamos, nessa união, desse amor, desse carinho com todas. Muito obrigada. Então, beijinhos de luz. Tchau!